Alô? Bom, enquanto o pessoal vai mudando aqui o HDMI, eu estava vendo aqui bastante legal a iniciativa que o pessoal fez aqui para os moleques brincando de robô, e uma coisa que provavelmente nenhum de nós teve quando começou a crescer com computação, e me lembrou de um caso dessa nova geração. Quando eu organizava a RubyConf Brasil em 2014, se eu não me engano, eu convidei um menino para palestrar na RubyConf. Ele veio falar sobre desenvolvimento mobile em iOS com Ruby on Rails. Ele tinha 14 anos. 14 anos. Eu conversei com ele a primeira vez, a gente almoçou, conversamos de cloud, infraestrutura, containers, Docker, não sei o que, em 2014. Quando ele programou em C, como isso era a terceira vez que ele estava trabalhando numa empresa. E aí, 2 anos depois, esse menino, a gente continuou conversando, trocando ideia, e ele fundou uma empresa chamada Pagar.me. Já ouviram falar? Aí esse menino, acho que tinha uns 16, era ele mais um amigo dele. E aí, esses tempos, acho que ano passado eu fui visitar São Francisco, aí eu fui visitar ele na nova empresa que ele está, que é a Brex, que é uma empresa de cartão de crédito corporativo para startups do Vale do Silício, que foi avaliada agora em 2 bilhões de dólares. Acho que ele tem 20 anos. Essa nova geração está foda. Esse é o Pedro Franceschi e o Henrique do Gubras. Beleza, parece que entrou. Então vamos lá. Bom, a ideia hoje, eu não vou fazer nenhum tipo de evangelização muito pesada, vai ser mais uma discussão. Vocês são treteiros. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos aqui já assistiram um vídeo no meu canal? Filhas da mãe. Ok. Eu sei o que vocês querem. A parte censurada para maiores de 18 anos é só no happy hour, aí vocês me pagam uma breja e aí a gente conversa. Mas hoje a gente vamos falar diferente. Meu nome é Fábio Akita, eu sou desenvolvedor de software, eu sou cofundador de 2 empresas também, que é a CodeMiner e a Omnitrade. A Omnitrade é meio que um hobby meu. Ano passado eu estava passando por uns problemas difíceis pessoais, aí eu me enterrei no meu quarto, comecei a codar, e aí eu fiz o Exchange, e então metade desse código foi eu que fiz. Hoje eu passei para uma equipe gerar, mas é uma das coisas que me faz falta hoje em dia, programar um pouco mais, mas eu venho brincando, fazendo esse tipo de coisa também. A CodeMiner hoje é uma empresa de desenvolvimento de software, a gente atende clientes no Brasil, clientes fora do Brasil, então metade é Estados Unidos. E eu estava conversando agora, uma ideia, eu achei aliás, milhões de parabéns para esse grupo de vocês aqui do DF Paraná, que é um dos grupos mais organizados que eu já vi independente pelo Brasil, rodando em todas as cidades que eu já pude, fora das capitais. Então mantenham o grupo como está hoje em dia, é um grupo extremamente importante vocês ficarem compartilhando informações e passar para frente o que vocês aprendem e aprender com o pessoal que vem de fora também. Então é muito importante esse grupo, uma salva de palmas, aliás, para o grupo da Paraná. Vocês mandaram muito bem. Vocês mandaram tão bem, de fato, que eu não conhecia o grupo, eu fui conhecer aqui. E aí eu ia fazer uma palestra de um jeito, e aí eu fui conversando com todo mundo que foi me puxando aqui no café, e metade dos meus slides mudaram depois disso. Isso é bom, porque eu não sei o nível das pessoas nos lugares que eu vou, então eu faço um benchmark. Deve estar, a maioria das pessoas vai entender esse nível, mas eu descobri que eu preciso ir nesse nível de cima, porque para vocês é um nível acima. Então, de novo, fiquei bastante impressionado. E a CodeMiner é uma empresa de desenvolvimento que é semi-descentralizada, vamos dizer assim. Eu tenho 12 escritórios pelo Brasil, então são 12 grupos de uma média de meia dúzia de desenvolvedores, e todos eles se auto-organizam entre si em diversos lugares. Cidades como Natal, Teresina, Anápolis, Goiânia, Novo Hamburgo, Guarapuava, Santa Rita, Campinas, Poços de Caldas. Eu devo estar esquecendo algum, mas enfim. E eu realmente estou olhando com muito carinho Maringá, então se alguém tiver interessado em conversar sobre isso, me puxe depois. Falando de carreiras em si, se você procurar no Google, vai ter milhões de opções. Você vai achar todos os tipos de dicas, conselhos e assim por diante. No meu próprio blog, já faz anos que eu venho falando sobre isso também. E mais recentemente,
nos canais do YouTube, eu acabei falando bastante sobre esse tipo de assunto também. Tudo que eu acredito que um bom desenvolvedor deveria se preocupar em saber. E é isso, um pouquinho disso que eu quero passar hoje. Algumas coisas vão ser meio básicas para vocês, mas segurem que vocês vão entender onde eu quero chegar. Primeiro de tudo, o mais importante, é que todo mundo é diferente em termos de carreira. Não tem uma carreira que serve para todo mundo. E principalmente em desenvolvimento de software. E é por isso que eu gosto tanto... Alô? Voltou. E é por isso que eu gosto tanto de desenvolvimento de software. Porque não tem um jeito certo de fazer as coisas. A nossa grande vantagem, e levem isso como uma grande vantagem, é que nós ainda pelo menos somos não regulamentados. Então você meio que pode fazer do jeito que você quiser. Então você pode escolher, eu quero ser front-end hoje, quero ser back-end amanhã, decidir que eu gosto de DevOps, fazer DevOps, na verdade meu estilo é empreendedor, vou fazer produto, vou virar PO, vou virar... Não importa, você pode fazer o que você quiser e na maior parte das vezes, salvo as exceções de protecionismo local, coisas assim, você tende a ter um mercado que vai pela sua competência, mais do que qualquer outra coisa. Isso se torna mais verdade se você começa a acessar mercados externos, mercados remotos, outros estados, outros países e assim por diante. Então, só para dar uma noção para quem não sabe o que eu venho fazendo, além da parte de desenvolvimento, que eu vou explicar já o que eu fiz, em termos de conteúdo, eu venho falando bastante coisa. Então o blog tem mais de 1000 posts, já fiz mais de 10 conferências que são as RubyConfs. Agora eu estou fazendo a DConf, que vai ser daqui a 2 semanas lá em São Paulo, a 3ª edição. A DConf é um evento, é o primeiro do tipo que existe no Brasil, é um evento experimental que eu decidi fazer porque eu sou retardado, que é um evento que eu vi acontecendo na Europa, mas eu não vejo acontecendo no Brasil, que as pessoas falam em inglês, para um brasileiro falando em inglês para um público brasileiro. Uma ideia totalmente retardada. E você me pergunta, por que diabo você vai fazer isso? Pelo seguinte, porque eu trabalho com um monte de empresa americana, tenho vários amigos em todos os lugares do mundo, e eu falo, você já viu o que a gente faz no Brasil? Ele fala, não, nunca vi. Deixa eu passar um vídeo para você. Aí eu procuro os vídeos, são todos em português. O holandês não vai saber entender português. Falei, é verdade. Eu tenho que achar palestra de brasileiro que palestrou em evento na Europa para mandar para ele. E são poucos. Então, a cada ano, já é o 3º agora, 30 palestrantes falando todo ano, eu já tenho quase 100 palestras brasileiras acessíveis ao resto do mundo, porque o resto do mundo tem a mesma noção do que a gente faz. Então a ideia é tentar mostrar o que a gente faz e ao mesmo tempo criar um ambiente onde as pessoas não sintam aquela vergonhinha de falar inglês porque o sotaque não é tão bom. E não existe isso de sotaque não tão bom, porque hoje você tem inglês da Índia, inglês da Irlanda, inglês da Austrália, inglês da Inglaterra, inglês da Alemanha, e todos são sotaques diferentes. E tem inglês do Brasil, que é o sotaque do Brasil, e isso está mais do que correto. Então a DConf é um evento que tem essa proposta. Eu mesmo vim palestrando pelo Brasil e pelo mundo já há bastante tempo. Eu perdi a conta quando passou de 150, tem pelo menos 200 que eu andei fazendo. E no YouTube está completando semana que vem 1 ano e já são 58 vídeos. E aí de novo, como eu sou retardado, eu resolvi pensar, e se eu fizesse uma palestra por semana? Porque basicamente meus vídeos agora estão ficando com 1 hora, então é basicamente como se fosse uma palestra toda semana. Então coloque-se na difícil tarefa de fazer 58 palestras inéditas, uma atrás da outra, toda semana, sem pular uma semana, e aí você tem o meu canal. A CodeMiner hoje já tem quase 8 anos, 9 quase, são quase 80 funcionários divididos nessas 12 empresas, atendendo clientes para lá e para cá. E eu venho aprendendo linguagens novas o tempo todo. O pessoal lembra de Aqui Tá um Rails, que é o meu site, o meu handle nas redes sociais. O pessoal pensa que eu só falo de Ruby, eu só gosto de Ruby, eu comecei com Ruby e vou morrer com Ruby. Mas na verdade, quando eu aprendi Ruby, eu já tinha mais de 15 anos de carreira. Então, Ruby é uma das linguagens que eu mais gosto, mas eu nunca parei de aprender outras linguagens. Então, projetos em Elixir, Crystal, Go, não importa, eu gosto de todas elas. E ainda tem tempo para jogar videogame. Bom, por onde começar eu já dei uma dica. Inglês. Não vou nem fazer a evangelização toda, só saiba. É importante.
já levou 6 meses ou 1 ano. Então, se você for esperar isso acontecer, você vai estar sempre 6 meses a 1 ano ou 2 anos atrasado em relação ao resto do mundo. Isso não faz muito sentido do ponto de vista de eficiência. E como eu falei, essa nova geração, que inclusive foi uma coincidência que eu falo sobre isso mesmo, a nova geração está vindo atropelando. Então, se você está nos seus 30, nos seus 40, qualquer coisa assim, vai ficar esperando, já o menino de 14 está fazendo uma startup de $1 bilhão e levando todos os seus funcionários. É só isso que eu tenho a dizer. Isso está acontecendo o tempo todo. E o importante para nós, e eu sou o cara dos 40 anos já, então uma das coisas que eu, como programador, como tecnologista, eu gosto de fazer o tempo todo é ficar fuçando, porque programação não é uma coisa que você aprende num curso e é estático. Eu falei de desregulamentado, nós não temos certificação, nós não temos CREA, nós não temos OAB, nós não temos CRM, nós não temos nada disso. Então, a única coisa que a gente tem é a nossa vontade de aprender as coisas. E programação, uma coisa que eu falo em todos os meus vídeos, é uma profissão de prática. Você tem que estar o tempo todo praticando. E praticar não é que nem jogar bola no fim de semana, isso é hobby. Então, prática, a tal da prática deliberada que eu sempre falo, que é constantemente ver aonde você não é tão bom e ir exatamente onde você não é tão bom. Não ir aonde você gosta, porque você já está confortável. Isso não é treino, isso é hobby, é diversão. Porque você já sabe fazer, você não está treinando. Você tem que ir naquela linguagem que você não consegue entender. Você tem que ir naquele produto que você não consegue entender, naquele open source que é difícil de entender. É nesses caras que você tem que ir. E em termos de prática, eu estava falando, o meu canal do YouTube, todas aquelas coisas que eu fiz, tudo são coisas novas que ninguém falou para o que eu devia fazer, eu fui aprendendo a fazer. E eu vou continuando a fazer. Então, uma das coisas mais recentes foi o tal do canal do YouTube, que aliás eu vou dar um spoiler aqui do episódio da semana que vem, que completa 1 ano. Olá pessoal, Fábio Akita. Se eu não errei minhas contas, o canal completa 1 ano essa semana. Eu tinha algumas metas na minha cabeça quando comecei o canal e hoje é o dia de falar dos bastidores. Acho que a meta mais interessante é a quantidade de inscritos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o canal está com mais de 26 mil inscritos. Ainda está longe de eu ganhar uma plaquinha, mas quando eu comecei o canal eu tinha na cabeça que se eu conseguisse chegar em 10 mil assinantes depois de 1 ano já seria suficiente. Então eu diria que mais do que o dobro da minha meta não é nada mal. Obrigado a todos vocês pela ajuda e espero que continuem compartilhando os vídeos para ajudar a levar o conteúdo para mais gente. Então, quando eu comecei a fazer o canal, eu não sabia se eu ia fazer o canal. Eu simplesmente resolvi, vou gravar um vídeo. E eu peguei o que eu tinha à mão e comecei a gravar. Que é basicamente como você começa a fazer qualquer projeto ou aprender qualquer coisa. Daí eu fui evoluindo e começou a ser divertido fazer esse negócio. Mas dá maior trabalho ficar lendo do monitor todos os textos. Dos primeiros vídeos eu estava lendo no monitor, se vocês não sabiam. Então, no quinto, sexto vídeo, aí eu comprei um teleprompter. Aí esse teleprompter começou a melhorar, mas a minha câmera é meio porcariazinha. Então vamos lá investir numa câmerazinha. Aí a câmerazinha começou a ficar boa, mas a lente era uma droga. Aí eu aprendi mais sobre lentes e como funciona a configuração de câmera e resolvi comprar uma lente chinesa. E aí você aprende que lente chinesa é uma droga. Então não compre lente chinesa. Então, se você ver meus vídeos, o sexto, sétimo vídeo, que minha cara aparece meio em close, meio borrada, é por causa dessa porcaria dessa lente. Aí eu comprei aquele ring light. Eu não sei porquê, todo mundo fala de ring light. Eu falo, vou comprar um ring light. Eu não sei para que serve essa porcaria. Aí depois que eu descobri que é para o pessoal que fala de maquiagem aparecer com os olhinhos. Eu não sabia. Eu não vejo vídeo de maquiagem. E eu uso óculos. Aí os primeiros vídeos começou a aparecer reflexo em redondos. Você vê meus primeiros vídeos e apareceu redondo, aí não comentem falando aqui está aparecendo reflexo. Eu sei. E aí quando você grava, eu quero gravar à noite. Por que eu gravo à noite? Porque não tem cachorro latindo, não tem carro na rua, os vizinhos não estão entrando e saindo, aí eu não tenho que me preocupar com barulho. Só que se eu começo a gravar muito tarde, eu fico com sono. E quando você fica com sono, você faz esse tipo de coisa e você quebra seu teleprompter. Acontece. Então, tudo aquilo que faz parte do processo de aprendizado eu passei para fazer esse canal.
Passei. Eu sei que eu fui criando um processo e uma rotina. Então o processo foi emergindo à medida que eu fui quebrando as coisas. Daí eu aprendi que a lente chinesa é uma droga, aí eu comprei a lente de verdade e enfim, foi um negócio que foi acontecendo ao longo do tempo. E ao longo do tempo, todo mundo pensa assim, qual o objetivo de fazer um canal como o do YouTube? Bom, no primeiro dia, você vai ter 0 inscritos, 0 views, 0 interesse, ninguém vai ver o que você está fazendo, é a coisa mais deprimente da face da Terra. E você vai fazer isso por uns 10 meses, porque foi mais ou menos assim. Então os vídeos foram crescendo que nem formiguinha, devagarinho, 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 e de repente ele começou a dar uma subida. Então até um mês atrás, levou quase um ano para juntar 9 mil inscritos. No último mês foi para 30. Não sei o que vocês fizeram. Vocês gostam de treta, eu já entendi isso. Não vou fazer isso. Então, muito. Mas enfim. A parte importante é que você não sabe aonde que isso vai dar. Eu não tinha ideia de que alguém ia ver, que eu ia chegar no evento e ia ter gente vendo. Porque eu achei que só minha mãe estava vendo o vídeo. E ela vê mesmo, então só tinha ela. Enfim. Você não faz as coisas com objetivo de curto prazo. Isso que é a parte importante. Nada do que você faz tem que ser de curto prazo. Por isso que é importante você gostar do que faz, mas não de procurar algo que absolutamente gosta. Eu falei muito sobre isso já, mas o importante é assim, você tem que gostar de resolver problemas, não importa quais sejam. Eu resolvo o problema de código, eu resolvo o problema do teleprompter, e eu resolvo o problema de texto, de blog, e os textos que eu escrevo hoje, então a ideia que eu falei, você consegue se imaginar escrevendo 20 páginas de Word toda semana? Você não consegue imaginar porque você nunca fez. Como eu escrevia os blogs nos últimos 10 anos, eu escrevi mais de 1000 posts, então eu fui acumulando material durante 10 anos. E de repente todo esse material, o último vídeo de Linux, vídeo sobre WSL no Windows e assim por diante, são coisas que eu vim escrevendo em 2017, 2016, textos que vão até 2006 ou 2007. E toda a prática que eu vou fazendo em código, quando eu criei a Omni, por exemplo, eu fiz um artigo de Kubernetes inteirinho, porque quando eu fiz a Omni, por exemplo, é uma coisa que eu achei interessante porque eu não sabia como fazer. Como é que se faz um servidor de blockchain seguro, que nenhum hacker vai acessar, que esteja altamente disponível e tudo mais? Não tenho a mínima ideia. Eu sei fazer o front, sei fazer o login, sei fazer toda aquela parte que é a parte web. Mas para fazer todo o resto eu tive que aprender Kubernetes, que eu não tinha usado até então. Então eu fiquei 30 dias estudando Kubernetes e aí eu subi o Kubernetes tudo funcionando, com nodes bonitinho, namespace bonitinho, clusters bonitinhos, e agora funciona. Contratei uma empresa de segurança para fazer ataque nele, ninguém conseguiu entrar, parece que está ok. E aí agora eu passei para um DevOps de verdade continuar executando e ele continuou evoluindo. Então eu normalmente faço isso, eu faço até onde precisa e depois eu passo para o resto da galera continuar funcionando. Próxima pergunta que o pessoal faz em carreira: devo fazer faculdade? Aí eu tenho 2 respostas para isso. A primeira de todas, eu tenho que ter full disclosure, eu não me formei, eu sou dropout também. Então agora, a resposta se eu devo fazer é sim, você deve fazer. Aí agora fica contraditório. Por quê que tem essa contradição? No meu caso, que eu vou explicar já já, teve um contexto. Mas a maioria das pessoas, quando pensa nessa pergunta, eles costumam olhar para esses casos aqui. Ah, mas o Zuckerberg saiu da faculdade, o Jobs saiu da faculdade, o Bill Gates saiu da faculdade, portanto, eu devo sair da faculdade também. Pelo amor de Deus, né? Então vamos combinar. Primeiro vocês entram em Harvard. Se você entrar em Harvard, você pode sair dela. Acho justo. Se eu for olhar os dados, que é o mito dos dropouts, a grande maioria de todos os grandes cargos nos Estados Unidos, juízes federais, os homens mais ricos do mundo, os senadores, Fortune 500, etc., a grande
a grande maioria vem dessas grandes escolas, Harvard, Stanford, Universidade de Chicago e assim por diante. E quando a gente fala em Bill Gates, tem uma história que eu contei já no canal, então se vocês assistiram, vocês já sabem. Para quem não conhece essa história, todo mundo conhece a história do Bill Gates, certo? Bill Gates, que quando ele saiu da faculdade, ele foi na IBM, vendeu a licença do MS-DOS e isso tornou a Microsoft gigante como ela é hoje. Essa é a lenda, todo mundo sabe, correto? O que ninguém sabe é que, como é que você acha que um moleque de 18 anos, 20 anos, que saiu da faculdade, bate na porta da IBM e vende uma licença do MS-DOS para colocar em todos os computadores? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma, porque a mãe do Bill Gates, Mary Gates, ela era foda. Pensa uma senhora fenomenal. Ela era absolutamente influente em Seattle. Ela jogava golfe com os maiores CEOs de lá. Ela participava dos boards das maiores empresas e colega de golfe de board dela era o CEO da IBM. Aí ela chegou no CEO da IBM, então, meu filho tem um negócio, vou mandar ele para você. Aí ele falou, ok. Essa é a história da Microsoft. É verdade, pode procurar sobre Mary Gates. Mas a mãe dele, com todo respeito a todas as mães, mas essa mãe era foda. E não foi por acidente, não foi porque o Bill Gates saiu de Harvard que a IBM gostou dele. Pô, moleque da hora, você deve ser retardado sair de Harvard, vou te contratar. Não foi assim. E aí, falando sobre faculdade, para mim foi importante, eu saí da faculdade, mas eu participei dos primeiros 2, 3 anos dela. Em ciência da computação, quem faz ciência, a parte inicial da faculdade é a que tem menos a ver com programação. É toda a fundação matemática. Cálculo de 1 a 5, álgebra de 1 a 2, algelim de 1 a 2, estatística de 1 a 2, física de 1 a 4 e assim vai. Eu fiz todas as matérias, todas. Quando chegou na matéria de computador eu saí. Mas agora eu quero explicar 3 pontos que eu falo em outra palestra e eu acho interessante para dar uma perspectiva disso. Vamos começar a entender como as coisas funcionam. Google. Todo mundo conhece a famosa barrinha do Google. Você digita, para quem não conhece, Google pessoas, você digita uma palavra e magicamente aparecem resultados. Todo mundo já aceitou isso da mesma forma que aceitou que a gravidade funciona. Mas como é que isso funciona? Como é que funciona clicar num botão e aparecer os resultados? Pensa se eu tiver um mundo simplificado. A gente sempre parte em computação de uma simplificação do modelo. Se eu tiver 3 documentos com vocabulário numa linguagem, só tem 2 palavras, maçã e banana. Aí eu tenho documento 1, documento 2, documento 3, com mais bananas, menos bananas. Então no primeiro documento eu tenho 4 maçãs, aí eu tenho uma banana, uma maçã, 3 bananas, 0 maçãs, 5 bananas. Bacana. Agora eu faço um índice dizendo aonde tem cada palavra. Então eu sei pelo índice que a maçã aparece nesses primeiros 2 e banana aparece nos 3. Bacana, tá fácil também. Agora o truque é se eu considerar o search, a palavra que você digita aqui, como um documento também, é o 4º documento. E esse documento é um documento que tem uma maçã e 0 bananas. Até aqui está fácil. Agora, como é que eu acho, dentre esses documentos, quem que tem essa palavra? Primeiro eu vou pelo índice, rejeito as que não aparecem, tem 0, ainda tenho 2 opções. Qual dessas é mais relevante para a pesquisa? Então agora eu posso ir em álgebra linear e colocar ele num espaço bidimensional com 2 eixos, um eixo de maçãs e um eixo de bananas, e representar o documento 1, que tem 4 maçãs e uma banana, e o documento 2, que tem uma maçã e 3 bananas. E agora eu tenho uma coisa interessante chamado o meu documento, que está aqui embaixo, uma maçã só, e eu tenho ângulos entre os documentos e a query. E agora eu posso fazer uma coisa chamada similaridade de cosseno. Então, dado o cosseno desses ângulos, eu sei que quem tem o cosseno, a similaridade de cosseno mais menor é a que é mais relevante. Agora, o problema é que eu só usei um vocabulário de 2 palavras, mas se eu tiver um documento com uma 3ª palavra, que é coco, beleza, eu vou expandir o meu espaço em 3 dimensões, coloco o documento 3 aqui, que são 2 cocos e uma maçã, e ele continua tendo um ângulo em relação à query, e eu faço a similaridade de cosseno do mesmo jeito.
E a vantagem de um computador, agora expandindo no computador, com milhares de palavras, é que o espaço vetorial e as dimensões que eu posso criar em computação são infinitas. Em visual, nós, seres humanos, conseguimos enxergar no máximo 3 dimensões, a gente consegue imaginar 4, mas mais do que isso a gente não consegue, mas o bom no computador é que ele é bom para exatamente esse tipo de cálculo. E se você sabe álgebra linear, você sabe o que é um vetor, que é isso daqui, e você sabe que você tem um sistema com um modelo de vetores ou um Vector Space Model, VSM. E esse VSM é que está por trás da maioria das engines de procura. Então, quando você faz pesquisa em alguma aplicação, você não deve fazer desse jeito. Não faça. Por favor, não faça. Vai ser uma droga. Por outro lado, existem produtos que vocês já sabem que fazem search decente com relevância. Por exemplo, um Elastic, o antigo Elasticsearch. Aí você olha a documentação do Elasticsearch e ele fala, implementamos o VSM. Aí você, como todo bom programador, VSM, não sei, ignora. Não, você pega o que é o VSM, descobre que é um Vector Space Model, você fala, Vectors, aprendi isso na faculdade, é verdade. Correto? Acho que vocês fazem isso. Vamos assumir que vocês fazem isso. Ponto 2. Quem aqui assistiu a Rede Social? Ok, a maioria. Metade não assistiu. É um filme velho. Eu não acredito que esse filme já é tão velho. Ele tem 10 anos. É velho. Pensa que para a molecada hoje que tem 20, eles tinham 10 anos quando saiu esse filme. Eles não viram esse filme. E esse filme eu acho interessante porque para sempre eu vou associar esse cara com Mark Zuckerberg. Nunca mais eu consigo enxergar para o Mark Zuckerberg e não enxergar esse cara. Mas eu sou um nerd cinéfilo e quando eu vejo um filme e eu vejo uma cena como essa, o Spider Sense começa a coçar. Eu olho e eu falo assim, isso não é aqueles códigos de Hollywood que não funcionam. Isso me parece uma equação que eu já vi. Aí eu falei, beleza, vamos pegar para ver que equação é essa. Vamos reverter ela. Falar, eu conheço essa equação. Certo? Vocês conhecem? Não? Quem já jogou League of Legends? Vocês não são jogadores de LoL. Talvez vocês sejam bons profissionais. Beleza. Vamos lá. No League of Legends, por um tempo, você tinha, acho que não tem mais, não lembro agora. Você tinha o Elo Rating System. Você até comprava elos. Certo? Que diabos é um elo? Elo vem do nome Arpad Elo, que era um estatístico matemático que desenvolveu as equações de ranking para xadrez, porque ele era um jogador de xadrez. A forma justa de você colocar pessoas num ranking. Por que forma justa? Ranking não é simplesmente ver quem ganhou mais, quem ganhou menos e fazer um sorte e tá tudo certo? Não, né? Porque o cara que está 10 anos jogando e está no topo da linha, e você que é o gênio que acabou de entrar, você vai estar sempre no final da lista se for esse o critério. Como é que eu faço para esse cara que é o gênio subir ao nível de Grandmaster? A gente considera que se esse cara derrota alguém níveis acima dele, ele sobe mais rápido. Se o cara lá em cima perde para o amador que acabou de entrar, ele tem que cair mais rápido. Esse é o sistema que foi evoluído e se chama hoje TrueSkill, que é o sistema de ranking do sistema do Xbox Online. É assim que você faz matchmaking de jogadores em Call of Duty, em Fortnite, em PUBG. Como é que você sempre cai com pessoas que estão mais ou menos dentro do seu nível? Baseado no sistema de TrueSkill, que é baseado no sistema do Arpad Elo, que vai desde 1934, se eu não me engano, e hoje faz parte desse conjunto de algoritmos que gera ranking, que é um sistema bom para se fazer matchmaking. E é um sistema bom não só para ranking. E no filme da rede social, eu esqueci de falar, aquela equação ele estava desenhando para falar, porque antes do Facebook eles tinham o Face Mesh, alguma coisa, que era para você ficar dando voto nas pessoas mais bonitas do campus para ver quem que ganhava, e aí eles tinham esse sistema de ranking. E ao mesmo tempo, de verdade, isso é usado para matchmaking no Tinder, que vocês não conhecem, mas existe, você vai fazendo swipe para a direita, swipe para a esquerda, é a mesma coisa de wins ou de loses num jogo, para pensar que tem o cara que já tem mais pontos, dá like numa pessoa, ele sobe mais rápido e assim por diante. Então se você para pensar em ranking, você não faz
count das vendas e da sort order isso. Não é assim que faz ranking, porque senão você vai ser contaminado pelo histórico. Era como os e-commerces antigos faziam. Então o produto antigo sempre estava no topo, porque o novo não tinha venda ainda. Mas o novo era um iPhone, estava no fim da lista. Fala, que tipo de lista idiota é essa que o iPhone acabou de lançar, está no fim da lista e o BlackBerry está no topo? Não faz sentido. Agora, se você parar para pensar nesse tipo de sistema, que existe implementação open source para tudo, já funciona melhor. Terceiro ponto. Tem um canal que eu gosto bastante, eu assisto muito YouTube, bastante. Então, se você olhar na minha barra de subscriptions aqui, tem uns 200 canais. Agora, existe um problema que eu sempre gostei, e o Veritasium, que é esse canal, ele fala sobre ciência, ele explicou melhor. Pensa o seguinte cenário. Pensa o seguinte cenário. Você se sente meio doente, você está meio morrendo. Acho que eu tenho que ir para o médico, porque eu comecei a cuspir um troço verde. Só acho que eu devo ir para o médico. Aí você chega no médico, o médico não sabe o que é. Então ele manda fazer exames. Aí um desses exames volta positivo para uma doença rara que atinge 1% da população. Doença horrorosa, você morre derretendo no chão, uma coisa horrorosa. Você não quer ter essa doença. Mas é um exame. Doutor, com certeza o senhor tem que eu tenho essa doença horrorosa, horrível que você está me dizendo. Aí o médico coça a cabeça e vai falar o que todo médico fala. Os exames identificam 99% das pessoas que têm essa doença. Aí você fala, fudeu. Começa a escrever seu testamento, liga para sua mãe, certo? Só 1% é falso positivo. Parece ruim. Quais são as chances reais de você ter essa doença? Se a maioria das pessoas pensa 99% de precisão do exame, eu provavelmente devo estar perto de 99% de certeza de ter essa doença. Mas não é assim que você faz conta e não é assim que você faz probabilidade. Por isso que é importante você entender probabilidade. Para isso você tem que ir atrás de Bayes, que era um frade matemático, que desenvolveu essa equaçãozinha muito simples, onde você quer descobrir a probabilidade de uma hipótese dado o evento. Para isso você vai pegar a probabilidade do evento dada a hipótese vezes a probabilidade total da hipótese dividido pela probabilidade total do evento. É fácil. Então, falando mais fácil. A probabilidade da hipótese no caso de ter a doença dado um evento no caso do exame ter sido positivo, que é isso daqui. Isso daqui é a probabilidade que você acha de ter a doença, que é um número meio difícil, mas a gente pode usar a probabilidade que eu acabei de falar, que 1% da população costuma ter a doença. Essa daqui é a probabilidade do evento dado a hipótese de ter a doença. E no final, eu vou ter que expandir esse cara, que é a probabilidade total de ter a doença e ser corretamente testado positivo, mais a probabilidade de não ter a doença e a probabilidade de você ter um falso positivo. Então você pluga esses números, certo? 1% da população pode ter a doença, a precisão do exame de 99%, e no final, qual é a probabilidade de você ter a doença, dado que o exame veio positivo? É 9%. Não é 99%, não é 90%, não é 80%, não é 50%, é 9%. Então você começa a ficar um pouquinho menos preocupado, mas está correto isso. Então, como é que você para pensar isso de uma forma mais intuitiva? Digamos que eu tenha 1000 pessoas. Eu acabei de falar que 1% da população tem essa doença. Então, pelo menos uma dessas 1000 provavelmente vai ter. Mas eu falei que se todo mundo fizer o exame, existe uma probabilidade de 1% de falso positivo. Então vai ter 1% de falso positivo para cada tentativa. Então, na verdade, você faz parte de um espaço de probabilidade de 1 em 11, que é 9%. Só que ninguém para pensar dessa forma em estatística e probabilidade. Agora, e se, dado que eu fiz o exame e veio positivo, se eu mandar para um segundo laboratório para testar, então qual é a chance se voltar positivo de novo? Aí a mesma equação, só que agora a primeira probabilidade era 9%, vou fazer um segundo exame e ele voltou positivo. Então todos os outros números são iguais e o resultado, plugando os números, é 91%. E ainda assim não é os 99% de precisão do exame.
Então você vê que não é tão intuitivo assim quando a gente fala em probabilidade. Normalmente a maioria das frases que você vê em jornal falando de probabilidade estão erradas. Porque ninguém sabe fazer esse tipo de conta, ou visualizar isso como deveria. E tirando, por exemplo, esse caso de doença que eu falei, esse é um assunto que me interessa, porque eu vi sobre isso pela primeira vez em agosto de 2002, porque eu sigo o blog do Paul Graham, que é da Y Combinator, que é uma aceleradora que ficou famosa depois, mas na época ele era simplesmente um hacker. Ele gostava de Lisp, fazia artigos sobre programação, falava bastante porque Lisp era foda, e um dos artigos dele era um plano para spam. Em 2002, a gente não tinha ainda Gmail, obviamente, não tinha ainda nenhuma dos clientes de e-mail que a gente tem hoje. A gente tinha coisas como Spam Assassin, que era aquele sistema que você colocava blacklist de palavras. Se vier essas palavras, é spam. Óbvio que todo spammer do planeta já evitou usar todas as palavras que estão na lista negra. Então, como é que você pega o spam? Você precisa de uma coisa mais inteligente. Você treina um algoritmo usando a fórmula de Bayes, e isso foi onde nasceu os primeiros spam filters mais inteligentes que você vai treinando. À medida que você vai clicando naquele botão marque como spam, ele está treinando como sendo um spam. Aí você pega o corpo todo do e-mail, incluindo os headers, e ele começa a criar um profile do que é um e-mail de spam ou não é um e-mail de spam. E é isso que é usado hoje em dia, uma evolução desse algoritmo, e por isso que os filtros de spam costumam funcionar até que razoavelmente bem. Daí você vai procurar ferramentas open source. Hoje em dia, a gente estava falando de machine learning, data science, qualquer coisa do tipo, e você esbarra em ferramentas como Apache Spark. Apache Spark todo mundo já ouviu falar, todo mundo que mexe com Big Data, grandes quantidades de dados. Se você olhar a documentação, você vai ver ali falando sobre naive Bayes. E como todo bom programador, você fala, não sei o que é, vou pular. Se você vai mexer em data sciences e machine learning e não sabe estatística e probabilidade, é que nem você me falar que é um tradutor juramentado de inglês que não sabe inglês. E falando sobre tecnologias, vamos pular para a parte um pouquinho mais prática, não tão prática assim. Quais tecnologias? Monte, existem milhões de tecnologias. Uma noção que vocês precisam ter, a gente tende a procurar os lugares onde tem mais gente. Isso não faz sentido. Não faz sentido porque quanto mais gente tem, tende a valer menos, certo? Oferta e procura. Se metade da Índia aprender JavaScript hoje, acabou o mercado de JavaScript. Entenda. Eu não estou brincando, foi isso que aconteceu nos anos 2000, quando todas as fábricas de software pularam para a Índia quando eles aprenderam Java. Então, quando você vê um monte de gente falando sobre a mesma coisa, normalmente me levanta um farol vermelho. E aí é onde eu digo que se você quiser ter alguma segurança, não estou dizendo que não deve usar, eu uso todas as ferramentas populares também. A diferença é que eu não dependo 100% delas porque eu sou um promíscuo de tecnologia. Eu durmo na cama de todas as linguagens, todas. Não quero saber. Hoje, segunda-feira é no Elixir, terça-feira é no Ruby, quarta-feira você me liga na casa do JavaScript, que eu estou lá. Não interessa. Não interessa qual linguagem ou qual ferramenta. Durante a minha carreira inteira, e agora a parte que eu vou falar da carreira, eu aprendi bastante coisa. Então, eu passei por todas essas fases, programei em todas elas. Eu fiz sisteminha de controle de estoque em Clipper, sistema de gerenciamento de empresa de motoboy em Delphi 1.0 no Windows 3.1. Eu fiz implementação, eu estava contando agora que eu era webmaster do Corinthians e do Cruzeiro, era ASP, HPG, SAP, eu trabalhei em Claro, Vivo, todo mundo. Eu fui passando em um monte delas. Então o Ruby é só aqui que começou. Não faz tanto tempo assim. Então dentro dessa sopinha de letras enorme que você tem, que você fica confuso, porque tem um monte, a primeira coisa que eu falo que facilita entender as coisas é colocá-las no tempo. Quando você coloca elas no tempo, começa a fazer um pouco mais de sentido quem veio aonde e por quê.
Então, quando você pega a primeira geração de linguagens mais modernas dos anos 90, então eu estava falando, eu peguei Java 1.0, JavaScript 1.0, PHP não foi o 1, foi o 2, eu peguei nessa época, o Delphi eu não coloquei aqui, era 1.0 também, então eu peguei 1.0 de quase tudo. Aí você passou por um período, e aí por isso que eu saí da faculdade, que foi a primeira bolha da internet, que começou nessa fase aqui, e durou até mais ou menos aqui. 2001. Nesse período, era que nem a bolha de hoje de startups. Então, estava tudo acelerado, um monte de gente contratando, pagando caro, por ASP, porcaria, PHP mal feito, e era desse jeito mesmo, Java ninguém sabia usar, .NET não surgiu ainda. Então, foi nesse mercado que eu comecei e explodiu, deu o crash da bolha. Nesse crash da bolha, pensa que existiu um momento na história onde isto era verdade. Fica a dica. Houve um momento que um programador web não tinha emprego. E coincidiu com a época que o mercado corporativo terceirizou massivamente para a Índia. Esse crash foi tão grave, mas tão grave, que todo mundo fala que teve o crash do Bitcoin, criptomoeda, etc. 2 anos atrás. O mercado inteiro de criptomoeda é isso aqui. Isso aqui foi a bolha das .com. Isso aqui é criptomoedas hoje. Entenda. E você chamou isso de bolha. Isso aqui era web em 2001. E aí eu vou te dizer que hoje, a nossa bolha atual, que ele caiu e voltou, ele já é maior do que isso aqui. A nossa bolha atual dos unicórnios está assim. Está só esperando uma agulhinha chegar e fazer pam. Nesse período, a gente teve a renascença da web. Nessa renascença que começou com os blogs, as ferramentas como Gmail, e aí começou a nova geração de linguagens como o Rails, os WordPress, os .NET e as ferramentas de redes sociais que nasceram tudo nessa época aqui. E aí aconteceu uma segunda revolução que ninguém estava esperando, 2 delas, ao mesmo tempo. A primeira delas foi que nasceu a AWS e nasceu o Cloud. Foi 2006. E nasceu o conceito de mobile e smartphones. Para vocês entenderem, para quem é novo ainda, quem é mais velho que nem eu já sabe disso, mas se você é novo, você tem 20 anos agora, existiu uma época onde o mundo era assim. Isso daqui foi, eu gosto de mostrar essa foto, mostrar 50 vezes, foi 2005, Papa Benedito migrando para Papa Francisco, é isso aí. Daí em 2013 teve uma nova mudança de papas. 2005 para 2013. Eu não lembro o nome dos papas mais. Enfim, o importante é isso aqui. Esquece os papas. O importante é você entender que num espaço de pouquíssimo tempo a gente passou disso para isso daqui. E estamos completando o primeiro ciclo de uma década. Então 2019 é 10 anos que nasceu a App Store. Só 10 anos. Então a gente teve um boom de Objective-C durante um período e agora a gente está pela primeira vez, em 2009 a gente teve a grande crise econômica que deu colapso no mundo inteiro, o pessoal achou que era o fim do mundo, morreu o capitalismo, enfim, e tudo caiu e agora a gente voltou, recuperou tudo de novo e pela primeira vez em muito tempo a gente está tendo uma queda, uns sintomas de queda pelo mundo. Então aí é que eu falo para todo mundo, preparem-se um pouquinho melhor, em vez de ficar só naquilo que parece muito seguro, que teoricamente não vai ser tão seguro assim no futuro. E aí finalmente a gente tem as novas tecnologias, React, Docker, Kubernetes, Elixir e assim por diante. O iPhone ajudou a empurrar essas novas tecnologias para frente, o iPhone ajudou a matar o Flash e a empurrar HTML5 e JavaScript, o mundo cloud ajudou a criar a ideia de aplicativos conectados o tempo todo, com todos os seus dados compartilhados com todas as empresas do mundo, basicamente você virou dados públicos e isso é uma revolução, a gente acabou com a privacidade, então deve ter algum valor nisso. Agora, o principal de tudo é entender assim, você nunca vai saber 100% de tudo. Isso é impossível. Se você tentar, você vai ficar louco. Talvez alguém consiga, mas eu não vou recomendar. Não quero receber nenhuma conta de psicólogo depois. Agora, a armadilha disso é que é o seguinte, todo conhecimento de alguma área, se você dividir ela
em fases de fácil a difícil, com 20% do conhecimento mais fácil, você consegue entregar 80% dos projetos. Então, se você gastar um mês aprendendo React, se você fizer isso sério, no mês seguinte você está conseguindo entregar já alguma coisa. Algum produtinho, uma parte de um produtinho, uma feature, algum componente, e você vai aprendendo aos poucos. O problema disso, isso eu vi acontecendo milhões de vezes, é que a gente está num momento onde você tem muita demanda, muita oferta, está estourada essa bolha pra caramba, e qualquer lugar que você vai tomar um monte de elogio. Puta, você de 20 anos conseguiu entregar aqui a feature inteira de React, você levou 30 dias para aprender, você é foda. É o que você vai mais ouvir. Isso vai te estragar para caramba. Porque o que ninguém conta é que os 20% mais difíceis, você vai precisar dos 80% que não aprendeu ainda para entregar. E o mundo inteiro funciona dessa forma. Você consegue rapidamente aprender coisas novas. Eu aprendi Elixir em 30 dias, eu aprendi Crystal em 30 dias, eu aprendi Kubernetes em 30 dias. Se você já está num ponto de experiência onde você já sabe outras linguagens, em 30 dias você aprende. Eu consegui aprender Kubernetes o suficiente para subir uma exchange de criptomoedas. Não é tudo. Eu aprendi 20% e eu sei disso. Por isso que eu coloquei um DevOps experiente para conseguir funcionar direito. Então eu fiz funcionar. Uma coisa vai funcionar, outra coisa é direito. Direito demora. Então, o que você acha que você sabe, o que você realmente sabe, são coisas muito distintas. E você estar confortável com o que você sabe, com os 20%, e você colocar na maioria, onde tem bastante demanda, na hora que, se esse mercado realmente colapsar, você vai ser o cara que vai sobrar. Desculpa me dizer isso, mas vai ser exatamente isso que vai acontecer. Agora, isso tudo dito, entenda, hoje em dia, web e mobile são problemas resolvidos. Nós já resolvemos todos os problemas. Problemas de front, problemas de back, problemas de UX, de infra. É basicamente web aplicada. Já passamos da web experimental para a web aplicada. Nós estamos no momento de comoditização de web e mobile. Aí você tem todas as coisas novas que o pessoal está tentando diferenciar. Machine Learning, Data Science, AI. E vou te dizer que tudo isso que eu acabei de falar agora, Machine Learning, Data Science, AI, você precisa saber todo o resto que eu acabei de falar no começo. Estatística, probabilidade, cálculo, álgebra linear, que é o que você não quis aprender na faculdade. Então aprenda sozinho agora. Próxima parte vai ser meio rápida, eu vou tentar não falar muito sobre isso, mas não tem... Eu pensei muito sobre isso ao longo de vários anos. Que posição? Que cargo? Eu odeio dizer que não tem resposta, porque não tem uma resposta. Na verdade, o que eu falo é que você deveria, dada toda a parte da fundação de desenvolvimento de software, você deveria não estar só no desenvolvimento de software. Você deveria olhar para o lado, para trás, e ver quem ao seu redor não é programador e começar a entender o que diabo esses caras fazem. É o que eu sou meio enxerido, então normalmente eu entro em todos os lugares que ninguém me chamou. Eu entro na contabilidade, eu entro no jurídico, no marketing, aí eu fico cagando regra porque o marketing está escrevendo errado e eu vou lá cagar regra em todo o marketing. Eu faço isso. Isso faz muito sentido para você expandir além de programação, porque você é mais eficiente como programador quando você sabe para que diabos aquele código serve. Se você passa para entender que seu código não está servindo para nada, você deveria defender em não fazê-lo, porque o melhor código é zero código, não é simplesmente que nem um macaquinho sair digitando 100 milhões de linhas de código. Isso não te torna um bom programador, só te torna prolixo. Prolixo não é igual ao bom programador. A melhor coisa de um bom programador é quando você consegue deletar código. Não é mais código, é código inteligente. Código inteligente você só vai saber se existe valor nele sendo entregue. Você conversa com as pessoas. Infelizmente, eu sei, é doloroso conversar fora da máquina. Eu prefiro também ficar aqui na minha máquina, é mais fácil, mas a gente tem que conversar com as pessoas. E os níveis, quando a gente fala de stag até sênior, eu costumo enxergar mais ou menos assim. Estagiário, quando eu peço alguma coisa, é o cara que vai falar, ok, para resolver isso eu tenho que estudar alguma coisa. Justo, vai lá, estuda e tenta resolver. Quando alguém é júnior, ele pensa assim, ok, eu já estudei isso, tem uns 20 jeitos diferentes de fazer, vou testar os 20, é um júnior. Cara pleno, ok, eu sei que tem 5,
Já testei as outras 15 e eu sei que não funciona. O sênior, aquele que fala, não, só tem 2 jeitos, cara ou coroa, vamos lá. E o Jedi tá pronto. Ele já se antecipou, porque ele já conversou com o marketing, já conversou com o jurídico. Quando o PO chegou, não, eu sei o que você quer, tá aqui, é isso que você quer. Eu achei engraçado isso, porque de fato eu já achei um programador assim. Tem um programador do core do Ruby, lá no Japão, que a gente chama ele de Patch Monster. Porque toda vez que alguém chega, por que o Ruby poderia ter esta feature? Aí ele tem um patch já no disquete dele. Pronto, ele só não publicou. Ah não, eu tenho um patch. Ah, por que o Ruby não faz isso? Não, eu tenho um patch aqui também. Aí eu falo, por que você não publicou essa? Mas a parte interessante que eu falei Jedi, mas eu não gosto de falar Jedi. Quem também já me conhece, e muito menos ninja. Eu preciso fazer a piada do ninja. Toda vez que eu vejo um anúncio pedindo contratamos programadores ninja, aí dá aquela coceira. Que porcaria de Ed é esse? Programador ninja é aquele que quando dá tudo errado, ele solta a bomba de fumaça e some. Você não quer essa pessoa na sua equipe. É verdade. Remuneração. Vamos lá. Essa é outra parte difícil. Eu estava comentando agora há pouco, pessoal, muita gente já entendeu isso. Coloquem na cabeça de uma vez por todas. Não existe média salarial. É um conceito que não existe. Vamos explicar média. O que é média? Se eu pegar a altura de todo mundo aqui e dividir por 300, eu vou ter a média de todo mundo. Ótimo. Eventos independentes entre si, não correlacionados, um que não afeta o outro. Jogar dado, cara ou coroa, tudo isso posso fazer média. Salário eu não posso. Salário é Pareto. É de novo, que nem ranking, é os 80-20, que nem aprendizado é 80-20, onde 20% da população tem os maiores 80% dos salários. É isso mesmo. Desculpa, não é justo. Não foi feito para ser justo. É por isso que você não tem a mesma quantidade de animais numa cadeia alimentar. Tem muito menos leão do que tem antílope. Se tivesse a mesma quantidade, acaba o antílope, não tem jeito. Porque 20% dos animais comem os outros 80%. É assim que funciona. E o problema disso é você ficar toda hora achando que o seu salário cresce de forma linear. Essa é outra derivação que vocês fazem. Hoje eu ganho R$1.000. Daqui a 6 meses meu salário aumentou para 1.100. No outro, daqui a 6 meses aumentou para 1.200. Pô, se eu continuar nesse ritmo, quando eu tiver 30 anos, eu vou estar ganhando R$2.000. Acho que não vai dar certo. Mas não é assim que você faz conta de salário. Salários também, graças a Deus, não aumentam linearmente. Se a sua competência, esforço, confiabilidade, a palavra certa seria accountability, for boa, ela cresce também desta forma. Ela pode crescer desta forma. Você pode estar ganhando 5.000 agora e de repente dar um salto para 8. Isso acontece. Você não vai ser de 100 em 100 linearmente para o resto da vida. Então você precisa entender, a sua expectativa tem que ser realista. Realista sempre, certo? Todo mundo promete, mas no final é isso aqui. Então você precisa entender que o seu nível atual normalmente está correto. Não vou dizer que é justo, mas eu vou dizer que é o correto dadas as circunstâncias. Cabe a cada um de nós, e aí vem o outro lado da moeda de ser desregulamentado, eu posso saltar aonde eu quiser. Então você tem o controle sobre isso. Não adianta sair reclamando da sociedade, os políticos, blá blá blá. Enquanto isso tem gente ganhando mais dinheiro que você em outras áreas.